Ganhando ontem a partida, o Palmeiras estaria com 8 pontos na frente. 8 pontos. O Flamengo acaba de empatar com o Vasco. O Vasco, no último lance do jogo, empata a partida, saiu perdendo de 2-0, empatou nos últimos minutos do jogo, fez 2-1, depois 2-2. E se o Palmeiras ganha do time, que é o time do Santos, que estava no Z4, o Palmeiras estaria com 8 pontos na frente. Olha a importância dos pontos que o Palmeiras deixou ontem no Allianz Parque. Olha isso. O Vasco hoje é heróico, buscou empate, não deixou de jogar, mesmo perdendo 2-0, estava jogando para cima e acaba empatando no final da partida. E o Palmeiras deixa 2 pontos ontem no Allianz Parque, que hoje o Palmeiras estaria 8 na frente do Flamengo. E você que está chegando aí no canal, antes de falar um pouco aí sobre o jogo agora entre Flamengo e Vasco, eu peço para você que está chegando aí, se inscreve no canal, que é importante. Todas as torcidas aí, o canal aqui é sobre o Palmeiras, mas também quando tiver jogos importantes aqui eu vou trazer, aqui no canal, vou falar sobre a partida, ainda mais envolvendo os times que sempre tá brigando ali pelo título. Então, você que está assistindo esse vídeo, palmeirense ou não, se inscreve no canal, deixa o seu like, que aqui vou sempre estar falando de futebol. Quando tiver jogos importantes eu vou trazer minha opinião, vou falar o que eu acho. E ajude o canal a crescer, compartilhando, deixando o seu comentário, que vai ser muito importante para o crescimento do canal. E termina no Maracanã, o Vasco no último lance do jogo empata a partida. O Vasco sai perdendo de 2-0. E depois dos 40 minutos ali, o Vasco em cima do Flamengo, em cima, fez 2-1 num escanteio. E no último lance da partida, 2-2. Para você ver, o Vasco tem um time horroroso, não tem recurso, não tem estrutura, e mesmo assim não deixa de jogar. O Vasco jogou para cima, estava em cima toda hora do Flamengo, não teve medo de jogar, não ficou retrancado para jogar com o Flamengo. É isso que eu não consigo entender. Mesmo quando estava 2-0 para o Flamengo, eles não deixaram de jogar, sempre estavam em cima. É uma coisa que eu não consigo entender, e eles nem têm tanto recurso igual o Palmeiras tem. Olha o investimento que o Palmeiras tem. Eu falei no vídeo de ontem, eu peguei o exemplo do Jair Ventura e qualquer outro técnico, se viesse no lugar do Abel Ferreira e fosse técnico do Palmeiras, o Palmeiras ia continuar disputando e ia. Olha o Renato Gaúcho, olha o time que ele tem nas mãos, e ele tira leite de pedra desses caras. O Vasco, quando ele pegou o Vasco estava na zona de rebaixamento. E o primeiro jogo que ele enfrentou foi o Palmeiras, ele já ganhou. E olha onde está o Vasco hoje. O Vasco hoje buscou um resultado importantíssimo, estava perdendo de 2-0, mas ele não deixou de jogar desde o começo da partida. Desde quando começou a partida, o Vasco foi para cima. Não ficou acuado, ele não começou só a jogar quando estava perdendo. É o que eu falo, o Palmeiras, se trocar de treinador, vai continuar disputando. O Abel, ele só tá disputando pelo Palmeiras. Ele não tá fazendo algo a mais. O Palmeiras precisa de algo a mais. Se for só para disputar, traz qualquer treinador. Um treinador da Série D, da Várzea. É isso que eu fico com raiva, mano. Não tem como. O Palmeiras ontem deixou 2 pontos. E não era que era o Flamengo, era o Cruzeiro, era um time que tem mais recursos, um time que é bom. Era o Santos no Z4. O Santos tá perdendo ponto para todo mundo, perdendo pro time reserva do Recoleta, tomando um vareio na Copa do Brasil pro Curitiba. E o Palmeiras, líder do campeonato, jogando em casa, consegue empatar com um time desse e jogando mal, não é que jogou bem. Uma coisa é você jogar bem e perder. A gente sempre cansa de falar isso. No jogo do Flamengo no Maracanã ano passado, o Palmeiras jogou muito bem. Vê se a torcida criticou a postura. Não, mesmo perdendo, a torcida elogiou o jeito que o Palmeiras jogou. A questão é como joga. O Palmeiras, tudo o que está acontecendo com o Palmeiras, a gente já vem avisando mesmo nas vitórias. Nas vitórias. A gente não fala depois que acontece, porque aí é fácil. Até o começo da Copa do Mundo, se o Palmeiras chegar, quando tiver ali para começar a Copa do Mundo, e o Palmeiras perder para o Flamengo, não estar na liderança, eu mandaria o técnico embora. Eu trocaria, porque eu aproveitaria esses quase 2 meses que vai ter de parada, para um técnico novo vir, treinar ali, mostrar o seu trabalho ali, fazer alguma coisa. É como se fosse uma pré-temporada. 45 dias é como se fosse uma pré-temporada.
Se o Palmeiras pega o Flamengo, já tá ali capengando, não tá, o Flamengo tá encostando, aí o Palmeiras perde liderança, no próximo jogo, mesmo ganhando, eu trocaria de técnico. O ano passado a gente aconteceu a mesma coisa. Quando o Palmeiras foi eliminado pro Corinthians, tinha que trocar de técnico. É que nem eu falei, o Palmeiras chegou na final da Libertadores, chegou, mas é o que eu tô falando, o Palmeiras só disputa. O brasileiro é a mesma coisa, só disputa. Se for ficar só disputando e não ganhar, não adianta nada. Não adianta nada. Ah, mas o Palmeiras disputa todos os títulos. Tá, mas e daí que disputa? Ninguém lembra. Ah, daqui 30 anos. Não, o Palmeiras disputou a Libertadores de 2025, ninguém lembra. Eu fico revoltado. O time do Vasco, que é um time horroroso. Aí o Renato Gaúcho não tem tantas peças que são monstruosas. O cara ainda consegue disputar, fazer o time jogar bola. O Vasco jogou bola desde o início do jogo, mesmo quando estava perdendo. É só você ver os melhores momentos e ver os números aí também. Eu assisti o jogo todo. O Vasco, com toda a limitação deles, não teve medo do Flamengo. Ainda, mesmo perdendo, estava em cima. Eu, particularmente, já começo a desconfiar que os jogadores não estão comprando mais a ideia. É isso que eu começo a desconfiar. Porque não tem como acreditar na Abel Ferreira. Não tem como acreditar na Abel Ferreira. Tudo que ele já fez aí, e essas coisas aí, você acha que um jogador que nem o Arias, ele sempre jogou no lado direito, sempre. Ele foi o destaque, foi o melhor jogador do brasileiro ano passado, o melhor jogador sul-americano no Mundial do ano passado, pelo lado direito. E fica colocando o cara invertido. Ainda mais só ficar marcando lateral até o fim. Você acha que o cara desse ele fica contente? Porque não é possível. Não é possível. Ele consegue acabar com os jogadores. O Gomes, mano, toda hora que o Palmeiras tá perdendo, precisando de resultado, ele vai pro ataque. Nenhum time, eu nunca vi isso. É um absurdo. Ele não faz mais nada de diferente. É isso que vocês têm que ver. Eu sempre falo a mesma coisa. O Abel, até 2022, ele era um monstro, mano. Ele era um monstro. Isso daí eu concordo com tudo que vocês falaram. Mas só que a gente não pode ficar agarrado no que já aconteceu até 2022. Porque a gente já tá em 2026. O Palmeiras não vence uma Copa, contando Libertadores e Copa do Brasil. 5 anos o Palmeiras não ganha. 5 anos. Quando a Leila Pereira ela assumiu a presidência do Palmeiras, o Palmeiras tinha 3 Libertadores e o Flamengo 2. Hoje o Flamengo tem 4 e o Palmeiras 3. A Leila só ganhou o brasileiro, 2 brasileiros. Desde de janeiro de 22 até 2026, que é hoje, o Palmeiras só ganhou 2 brasileiros de título expressivo. De resto aí ganhou 4 paulistas, eu acho. Mas eu tô falando de título expressivo, ganhou 2 brasileiros. Em mais ou menos quase 5 anos já que ela tá com o presidente. E é isso, o Palmeiras tá ficando pra trás. Tá ficando pra trás, mas ninguém vê. A gente tá falando, tudo que tá acontecendo no Palmeiras, a gente tá falando nas vitórias. Tá falando os erros nas vitórias. Depois de acontecer a merda toda, não adianta ficar criticando. E o Palmeiras hoje foi salvo pelo Vasco. O Vasco fez uma partida, jogou muito bem hoje, mesmo quando estava perdendo, o Flamengo abriu o placar, depois fez 2-0. O Vasco não deixou de jogar, foi para cima desde o começo do jogo e no fim da partida fez 2-2 e o Palmeiras foi salvo pelo Vasco. Foi salvo pelo Vasco, porque o Flamengo ganhando a partida já está apenas 4 pontos atrás do Palmeiras e com um jogo a menos, que é contra o Mirassol no Maracanã. Então ainda continua a distância de 6 pontos. E agradecer o Vasco, né? Porque salvou o Palmeiras de o nosso concorrente ao título não encostar. E é isso. A pontuação que eu queria fazer da partida é essa. O que me chama a atenção é você ver o Vasco jogando e o time jogar pra frente. Não tem medo de jogar. Não fica retrancado esperando o adversário. O time limitadíssimo, sem recurso igual o Palmeiras tem, sem investimento. E o time não fica com medo de jogar. É essa a minha questão com o Palmeiras. O Vasco hoje, com esse empate no final, vai deixar a torcida do Palmeiras um pouquinho feliz, o final de semana um pouquinho feliz. E agora vamos ver o que vai acontecer na Libertadores. O Palmeiras aí numa situação vergonhosa, em 3 jogos, o Palmeiras com 5 pontos. E agora vai jogar fora de casa contra o primeiro colocado da chave do Palmeiras. Se o Palmeiras já perder lá, aí complica demais. Mas vamos ver o que vai acontecer. O Vasco salvou o Palmeiras aí. Obrigado, Vasco, tamo junto, é a Irmandade, todo mundo sabe, né? É a união sinistra. E é isso. Vamos ver se o Palmeiras vai continuar nesse futebol horroroso, nessa desempenho medíocre, ou vai acontecer alguma coisa que eu não acredito, porque eu não vejo essa perspectiva, mas vamos ver. Agora é Libertadores no meio da semana e vamos ver.
Quando acontecer aí o jogo, vai ter aqui a análise depois da partida. E vamos ver o que vai acontecer com o Palmeiras aí. Tamo junto. Obrigado, Vasco, e avante palestra.